Olá, muito bom dia para você que está em casa aí nos assistindo, para você, irmão aqui da DPNL. Estamos mais uma vez aqui transmitindo para vocês estudo da Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje é Enfrentando a Oposição, Neemias na reconstrução do muro. Vamos dar sequência com a nossa professora, missionária Ana Paula. Olá a todos vocês que nos assistem. Hoje nós vamos falar sobre a reconstrução do muro e a oposição que Neemias enfrentou. Para vocês que estão nos acompanhando, peço para que assistam às aulas anteriores, para vocês entenderem todo este contexto histórico, o qual agora nós vamos estar abordando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então vamos para o texto-chave, o versículo-chave. Neemias 6:1, a primeira parte. Um homem como eu fugiria? Então nós vamos ver cada ataque que Neemias enfrentou para a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. O primeiro ataque que ele enfrentou foi o escárnio. Nós vemos isso lá em Neemias 2:19 e 20, 4, 1 e 2. Vocês que estão em casa, peguem as suas Bíblias e nos acompanhem lendo estes versículos, que é muito importante para vocês entenderem. Então vamos lá. Quando Neemias ele chegou em Jerusalém com este projeto, com este propósito, reconstruir os muros de Jerusalém, que desde 90 anos atrás, desde a volta dos judeus a Jerusalém, esses muros estavam derribados. Eles reconstruíram o templo, mas os muros ainda continuavam derribados. Por quê? Por conta da oposição dos governadores da vizinhança, dos samaritanos. Então a oposição era tão grande que paralisou a reconstrução dos muros por muitas décadas. E agora Neemias, Deus colocou esse propósito em seu coração de ir a Jerusalém para reconstruir esses muros. E chegando lá não vai ser diferente com Neemias. Ele vai sofrer uma oposição muito grande para reconstruir esses muros. E nós vamos analisar cada um desses ataques. E nós vamos poder ver que nós também sofremos esse tipo de oposição, e o primeiro ataque que ele sofre, um dos ataques que ele vai sofrer é o escárnio. Ele e o povo que ali estava para reconstruir os muros. Eles vão escarnecer do povo que vai ali iniciar este empreendimento, este grande empreendimento. De que forma? Vocês não vão conseguir fazer esses escombros aí, reerguer desses escombros os muros de Jerusalém. Desacreditando, desmotivando eles. Desmotivando totalmente, porque eles queriam desmotivar o povo, para não cooperar com Neemias. Vamos ler então Neemias, capítulo 4, versículo 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sambalate era governador de Samaria. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Então olha só, escarneceu dos judeus. Que fazem estes fracos judeus? Vocês acham que vocês vão conseguir reerguer estes muros? Vocês vão perder o tempo de vocês. Então, o que este ataque, o que nós podemos trazer, para as nossas vidas? Pessoas que desprezam a nossa capacidade, pessoas que têm prazer em diminuir o outro. Então, o ataque do escárnio é desprezar a tua competência, desprezar a tua qualificação para poder exercer aquela obra, para realizar aquela obra. Então, quais são os ataques que existem para nós para pararmos a obra do Senhor? Você não é capaz, você não vai conseguir, você é analfabeto, você não tem estudo. Inclusive ontem eu ouvi o testemunho de um pastor, eu achei
eu não sabia disso. Ele prega, a palavra dele é uma palavra muito boa, muito bem esclarecida. E no seu testemunho que eu ouvi ontem, ele disse, olha, eu tenho apenas até o 5º ano. Então olha que coisa linda, né? Então quantos não falaram para ele que ele não tinha qualificação para ser pastor, que ele não tinha as qualidades necessárias para poder ser um pregador do evangelho. Então muitas vezes as pessoas, ou de forma indireta ou direta, elas desprezam a nossa capacidade para fazermos acreditar que realmente nós não podemos realizar a obra de Deus, porque não somos qualificados para isso, não temos um currículo para isso. Isso acontece muito. Acontece muito, mas a gente tem que sempre lembrar, principalmente nós que servimos a Deus, que quem nos capacita é Deus, né? Quando Deus nos chama, quando Ele nos escolhe para o seu propósito, então a partir desse momento Ele nos capacita, né? A gente só precisa ter a coragem de se dispor aí, porque quem capacita realmente é Deus. Por isso que a resposta de Neemias diante deste ataque foi: os céus nos fará prosperar e nós edificaremos. Então olha a resposta, nós vamos edificar porque os céus estão ao nosso favor, Deus está ao nosso favor. Olha que coisa linda. Olha o segundo ataque. O segundo ataque provocaram desânimo. Olha Neemias 4:3, diz assim: estava com ele Tobias, que é outro opositor, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então não conseguiram impedir eles de iniciar a obra. Quando eles estavam iniciando a obra, já quase na metade, os opositores falaram: levantaram o muro, mas se vir uma raposa vai derrubar. De tão mal feito que está ficando. Então, quando não conseguem te impedir de fazer e você começa a fazer, eles vão te criticar naquilo que você fez. Fez, mas ele começa a colocar um monte de crítica, né? Não faz direito, enfim, continua desfaz daquilo que está sendo feito, né? Na tentativa de fazer você parar. Não só de parar, mas de uma provocação, né? Fazer com que a pessoa, né, perca aquela motivação de edificar e coloca uma ira empregada naquilo. Né? Nós temos isso assim dentro da igreja, quando alguém é colocado em uma liderança, num departamento, eu não conheço uma pessoa que não foi criticada. Né? Então, ela inicia e antes de iniciar muitos criticam, não, ela não tem a competência para isso, mas ela está lá. Aí quando ela inicia aquela obra, ela começa a ser criticada. Então isso acontece muito dentro da igreja. Então nós temos que ter cuidado. Nós que somos a igreja, o que nós estamos sendo? Estamos do lado de Neemias ou estamos do lado de Tobias e Sambalate? Verdade. Que lado que nós estamos? Porque muitas vezes nós somos igreja, estamos na igreja, estamos sendo oposição, criticando os nossos líderes, criticando enfim, os vários departamentos e não fazendo nada para ajudar. O que a gente tem que ter cuidado é assim, porque tem pessoas, tem alguns líderes que incentivam a competição entre departamentos. E aí mora um grande perigo, porque quando se coloca departamentos para competir entre si, às vezes tem aquele que deseja que o outro não vai tão bem para ele se sobressair, né? Então, na verdade, ninguém está competindo com ninguém, principalmente na obra de Deus dentro de uma igreja. Todos estão unidos, né, em prol de um propósito que é alcançar almas para o Senhor. Então, quando você vê alguém em algum departamento passando alguma dificuldade, ou você vê que você pode acrescentar alguma coisa, se achega a essa pessoa, dê apoio, né? Não faça como o Sambalate e Tobias, né, que foi lá para criticar, para desanimar, para desfazer daquilo que estava sendo feito, né? Faça ao contrário disso, faça parte, colabore, faça o teu melhor para ajudar esse propósito a ser alcançado, e você pode fazer parte disso. Então, olha lá, o inimigo não conseguiu impedir você de fazer, então começa a falar mal daquilo que foi feito para te desanimar. Então, por isso o segundo ataque é provocar o desânimo. Olha a resposta de Neemias: porém edificamos o muro. Com todos esses ataques,
mas edificamos o muro. Vamos para o terceiro ataque? Não conseguindo impedi-los, o que nós vamos fazer? O que os inimigos tramaram? Vamos invadir, vamos atacar. Então o objetivo deles era pegar em armas, invadir Jerusalém, atacar e impedi-los à força. Tanto é que Neemias falou, olha, vamos nos armar. Então com uma mão eles realizavam a obra e com a outra eles seguravam uma arma. E Neemias colocou guardas para vigiar. Mas qual que era o objetivo deles? Diante desse momento, olha, vamos ser invadidos, eles vão vir e vão invadir. Provocar medo para que o povo voltasse para suas casas, parassem de edificar o muro. Então este ataque, o medo, provocar o medo. E muitas vezes acontece isso com a gente, olha, se você fazer isso, sua família vai ser prejudicada, sua família vai ser atacada, você vai ter problema no seu trabalho. Tudo para provocar medo, para você parar a obra, não terminar de realizar a obra. O que nós vemos, muitos têm iniciado, mas poucos têm concluído. Porque o mérito não está em iniciar a obra, o mérito está em concluir a obra. Só que diante desses ataques, muitos acabam cedendo. Então, o medo. E olha o que Neemias, ele responde. Não tenhais medo deles, lembrai-vos do Sim. que é grande e terrível. Então, ele sempre olhava para Deus. Então, o segredo de Neemias era olhar para Deus, sempre. Diante de todos aqueles ataques, diante de todas aquelas dificuldades, ele olhava para Deus. Então, se as mãos do Senhor estão sobre nós, nós vamos prosperar. E a confiança em Deus é determinante para isso, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente colocar diante de Deus e realmente confiar nele, com certeza, né, a vitória é certa. E o medo não é o nosso caso, que vivemos em uma democracia, mas nós sabemos que em vários países no mundo existe a perseguição religiosa, existe um afrontamento direto aos cristãos, que são presos, que são vítimas de violência. A gente sabe que em muitos países muçulmanos, os cristãos, eles ficam com os piores empregos. Eles só conseguem empregos melhores se eles se converterem. Então, essa perseguição é uma realidade que existe em muitos países no mundo. Só que isso, a Coreia do Norte principalmente, né? Nós estamos aqui nessa liberdade de podermos falarmos, mas enquanto isso muitos estão lá presos em campos de trabalho forçado. São situações horríveis nos quais eles vivem. Porém, isso não impede muitos deles de adorar, né, de continuar a fazer a obra do Senhor, mesmo sob essa opressão perseguidora, eles continuam. Porém, vai ter aqueles sim que vão abandonar o Evangelho, porque a opressão, a perseguição é tão grande que eles acabam sim abandonando o Evangelho para poderem sobreviver junto com a família, porque senão nem a família aceita os convertidos. E a gente teve aqui a gente teve aí uma experiência aí, né, para a gente sentir um pouquinho do drama que essas pessoas sentiram nessa pandemia. Então a gente teve aí uma experiência em vários estados aí, em várias cidades. A gente vê igrejas que não poderiam estar tendo culto, né, com suas portas fechadas, e as pessoas em casa ali sentindo o desejo de cultuar, sentindo o desejo de louvar a Deus, mas porém devido a essa comoção dessa pandemia, né, todo esse envolvimento político que tem também, que a gente percebe, as igrejas de porta fechada e as pessoas sendo impedidas de cultuar a Deus. A gente teve aí um pouquinho da parcela para a gente poder sentir o que esse povo realmente vive, né, de não poder ser proibidos de estar cultuando a Deus. Agora, dentro dos países democráticos como que nós vivemos,
Que tipo de perseguição que nós podemos verificar? Isso acontece muito nas escolas. Você não mais poder expor o seu ponto de vista. Você agora ser politicamente correto, você aceitar o relativismo. Já em uma democracia, o que nós vemos? O tipo de amedrontamento qual nós vivemos. Não poder mais expor a sua opinião religiosa. Nós somos caracterizados como fundamentalistas, mas realmente somos fundamentalistas porque acreditamos nos fundamentos da palavra de Deus, porém eles chamam-nos de fundamentalistas em um sentido pejorativo. Então nós vemos isso muito nas escolas. Você agora ser obrigado a abraçar um pensamento relativista e não mais poder defender uma verdade absoluta na qual você crê. Existe esse amedrontamento que essa cultura secular tem imposto, principalmente aos jovens cristãos, de amordaçar a sua liberdade religiosa. Isso existe em democracias como a que nós vivemos. Então nós precisamos tomar cuidado. Neemias respondeu dessa forma: não tenhais medo deles, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Então não vamos temer expor a nossa opinião, não vamos temer defender uma verdade absoluta, o qual nós cremos, em favor de um relativismo, o qual eles querem que nós abracemos. Mas a palavra do Senhor, ela é a nossa fonte de fé. É o nosso guia, é o nosso fundamento. E nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos nos amedrontar. De forma alguma. Não deixarmos essa cultura secular nos amedrontar. Você tocou num assunto aí que eu lembrei que, quando na época de escola, que a gente estudava, a professora dava uma liberdade para a gente de 5 minutos, antes da aula dela começar. Então ela falava assim: olha, vocês têm 5 minutos aí, quem quer falar alguma coisa da Bíblia, fazer uma oração, recitar um salmo, vocês têm essa liberdade. Então eu achava muito interessante essa professora fazer isso, porque ela enxergava uma necessidade que todos nós temos de Deus, né? Todos nós precisamos de Deus, e essa professora, ela enxergava essa necessidade e abria esse espaço para os alunos. Eu lembro muito bem que tinha um aluno que ele era um católico assim, muito fervoroso, e ele tinha esses 5 minutos e ele soube que eu também era evangélico, que eu guardava a minha fé em Deus, e ele cedeu também para mim um espaço nesses 5 minutos. Então a gente sempre, antes de começar a aula dessa professora, a gente fazia ali um período de oração, uma reflexão sobre um texto bíblico. Isso aí contribuía com certeza para aquelas pessoas que estavam ali, porque talvez seria o único momento que eles têm ali um contato com a palavra de Deus. Então o conselho que a gente dá: nunca se esqueça de falar de Deus na oportunidade que você tiver, que seja 5 minutos, mas anuncie a palavra. Você vai ver a diferença que vai fazer na vida de muitas pessoas. E você sabe uma situação também que nós verificamos dentro das escolas, que tem amedrontado os nossos jovens cristãos, que a gente sabe que a maioria dos cientistas, eles defendem o evolucionismo, ou seja, que tudo surgiu por acaso, mas existe uma corrente científica que defende o designer inteligente, ou seja, que há um criador. E só que nas escolas, a vertente que todos utilizam é o evolucionismo. E isso é o que os professores aprenderam nas universidades, e é isso que eles vão passar para os alunos como sendo uma verdade absoluta e ponto final. Não há discussão sobre isso. E os nossos jovens, eles ficam acuados, eles ficam amedrontados de pôr a sua opinião, de falar: não acredito que tudo surgiu por acaso, não acredito que viemos de um primata, eu acredito em um Deus que criou todas as coisas. Porque eles têm medo de falar e ser caracterizados como ignorante, né? Aquele que anticientífico. Então, esse medo, ele tem entrado dentro das escolas para amordaçar, sim, os nossos jovens cristãos, para que eles não creem na palavra, para que eles não defendam a palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus, principalmente nas universidades. Você chega lá, você fica acuado.
Você fica acuado, porque é como se eles estivessem armados mesmo. Aqui, literalmente, eles estavam armados para invadir, para impedir a edificação dos muros. Mas quando você chega na universidade, a arma deles é o que eles vão falar contra você. Se você expor a sua opinião em relação à crença em um Deus, eles começam a te colocar como ignorante, como anticientífico, o mente fechada. Então isso é uma realidade que nós vivemos nos países democráticos. Então nós vemos que a perseguição ela existe não apenas em países ditatoriais, muçulmanos, né, ou comunistas, mas existe também em países democráticos. Então nós precisamos dar voz, né, aos jovens cristãos, aqueles que guardam a sua fé em Deus, para que eles possam expressar livremente ali, né, a sua fé, né, e poder transmitir algo de Deus para as pessoas. Quarto ataque, dissimulação do inimigo. Agora os opositores vão fingir que são amigos de Neemias, vão chamar Neemias para congregá-los com eles. Neemias, mandaram várias cartas chamando Neemias, vem aqui que nós queremos conversar, vem, vamos bater um papo. Era 32 quilômetros longe de Jerusalém que Neemias teria que ir para poder ir lá conversar, participar de um banquete ali com eles. Então aí é a dissimulação do inimigo, ele finge ser seu amigo para te tirar do propósito. Então nós vemos isso muito nas nossas vidas, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, mas tem aqueles, coloca outra prioridade para você. Não, vamos fazer outra coisa, né? Chama você para uma festa, para uma outra situação, para você não fazer aquilo que você está fazendo, que você precisa fazer na obra do Senhor. É te distrair mostrando outras coisas, né? É a distração. É tirar você daquele propósito, daquela garra que você está ali, né? E te distrair mostrando outras coisas que talvez vai tirar você daquele propósito. Isso, essa palavra-chave é distração. Aqueles que se fingem ser seu amigo, mas na verdade querem te distrair para que você não continue fazendo a obra de Deus. Finge-se de amigo, busca tirar do foco com falsos conselhos, né? Busca tirar eles do foco com falsos conselhos. Então são aqueles que te aconselham mal, te dão maus conselhos para te tirar do foco, para tirar a obra de Deus que você tem a realizar como prioridade. E o que Neemias falou? Vamos ler em Neemias 6. Neemias 6, o versículo 1 ao 3 diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Agora, olha a resposta de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha que resposta boa que ele deu. Estou ocupado fazendo uma grande obra, eu tenho prioridade, a minha prioridade é fazer a obra de Deus, não vou me distrair. Perfeito. Próximo ataque, calúnia, não conseguindo fazer Neemias andar 32 quilômetros para poder congregar com eles, eles começam a utilizar da calúnia. E isso, desde quando Neemias chegou, eles já usaram este ataque aí. Desde quando Neemias chegou a Jerusalém. Que calúnia, olha, eles estão reconstruindo o muro e agora Neemias quer ser rei dos judeus e quer se rebelar contra o Império Persa. É a calúnia. Começam a falar aquilo que não é mentiras. Mentir sobre você. Buscando apoio para tentar, apoio popular, para tentar derrotar ali, impedir, né, aquela obra que estava sendo feita, né, e atacar de fato, né, por vias de fato ali o povo que estava construindo, edificando os muros. Justamente. E quantos de nós não somos caluniados? Não somos mentiras são faladas sobre nós.
E olha, o mais vexatório é nós sabermos que muitas vezes esta calúnia não parte de quem não faz parte da igreja, parte de pessoas de dentro da igreja. Nós vemos muito isso em redes sociais, pastores caluniando outros pastores, ao invés de pregar o evangelho, começam a querer caluniar, falar coisas de outros pastores que é mentira, são calúnias. Verdade. Infelizmente nós temos os opositores, os Sanbalates, os Tobias estão dentro da igreja, infelizmente. E a gente vê isso também, às vezes membro, né, se levantar contra outro membro, é a mesma coisa que uma mão querer cortar a outra, né? A gente vê membro que às vezes é um irmão numa situação que precisa ser orientado, ser ajudado, ele reúne aí pessoas que têm a mesma visão, que aquela pessoa está numa situação meio que desvirtuando, e se reúne para acusar aquela pessoa, né? Reúne ali informações ali para tentar usar aquilo para tentar derrotar a pessoa. Aí a gente está fazendo o quê? Cortando na própria carne, né? Não no sentido positivo, mas no sentido negativo. A gente tem que ganhar e não perder, né? Quando a gente vê um irmão passando por alguma situação que precisa de um apoio, de uma correção, então a gente tem que ir lá e ajudar, né? E não se reunir para derrotar aquele irmão. O outro ataque, a resposta de Neemias: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele não dá ouvidos, em nenhum momento ele olha para os opositores, ele sempre olha para Deus. O último ataque, buscar conduzir ao pecado. Eles vão subornar um profeta para falar assim para Neemias: Neemias, esta noite vão vir te matar. Esconda-se dentro do templo. Esse é o conselho do profeta, o qual os inimigos subornaram. E Neemias sabia que ele não era sacerdote, então só sacerdotes poderiam entrar dentro do templo. Se ele fizesse isso, ele recorreria em pecado. Seria um pecado. Qual é a resposta de Neemias? A resposta dele é perfeita. Um homem como eu fugiria. Olha que resposta. Muito, muito lindo, porque assim, além dele mostrar que ele está empenhado, né, em fazer ali a reconstrução do muro e colocou a sua fé nesse empenho, ele mostra que ele é um homem corajoso, um homem valente, né? Porque um homem valente, ele não foge diante de uma dificuldade ou de uma ameaça. Não, ele se posiciona, né? Quem é destemido, quem é valente, diante de uma ameaça, diante de uma situação de conflito, ele não sai correndo para se esconder, não. Ele se posiciona e fica preparado para receber um ataque e responder na altura. E ele fala: vocês acham que eu recorreria em pecado? Entraria no templo para recorrer em pecado contra Deus? Então, este ataque, buscar conduzir ao pecado, o que eles queriam? Que Neemias entrasse no templo para eles poderem ter o que falar contra Neemias. Olha, ele pecou, ele não é sacerdote, entrou dentro do templo. Então é isso que acontece conosco também. Os inimigos, eles buscam nos desvirtuar, nos tirar desse intento de fazer a obra de Deus. De que forma? Nos conduzindo ao pecado, nos oferecendo soluções fáceis, que era uma solução fácil. Você quer se proteger? A melhor forma é entrar no templo. Então, oferecendo a nós soluções fáceis, conduzindo-nos a pecar contra Deus. E aí também ia desacreditar ele como líder, né? Porque fazer ele fugir, fazer ele se esconder, né? Ia tirar dele ali essa virtude que ele tinha, né? De estar à frente, né? Com valentia, com bravura, né? Então isso ia descaracterizar ele como líder. Então já a gente percebe que o inimigo, ele monta toda uma estratégia, né? Ele cria ali situações, ele prepara um perigo, ele te anuncia o perigo e já vem com uma solução para te desmoralizar, para tirar a sua credibilidade, né? Então a gente tem que estar atento, né, aos ataques sinistros do inimigo. E sempre quando o inimigo ele busca te conduzir ao pecado, ele já vem com uma justificativa. Não, eu tive que fazer isso por quê? Então o pecado oferecido, ele sempre tem junto a oferta da justificativa. Então agora, para encerrar, concluindo esta aula, você vai fugir ou vai persistir? Um homem como você fugiria, uma mulher como você fugiria? O
que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para o escárnio, para o desprezo do outro, nós vamos nos amedrontar, nós vamos nos distrair ou não? Nós vamos olhar para os céus. A todo momento, Neemias sempre ele orava. Vocês podem acompanhar o livro de Neemias. Ele sempre orava e ele sempre tinha a resposta. E a resposta dele sempre era: as mãos do Senhor estão conosco. Então, se as mãos do Senhor estão conosco, é Ele que nos capacita, é Ele que nos livra do mal, é Ele que vai nos conduzir até o término, porque Deus não quer apenas que nós iniciemos a obra, Ele quer que nós concluímos a obra. É começar e terminar, mas infelizmente o que nós mais vemos nas igrejas são pessoas que iniciam e param no meio do caminho, acabam mudando de igreja. Na verdade, mudar de igreja é uma forma dissimulada de falar: parei a obra, eu não consegui ir até o fim. E a outra questão que eu coloco aqui é: vamos analisar de que lado que nós estamos. Nós estamos fazendo que papel? Papel de Neemias? Ou nós estamos fazendo o papel dos opositores, de Sanbalat e Tobias? Porque muitas vezes, talvez nós não enxerguemos isso, mas muitas vezes nós estamos sendo, dentro da igreja, opositores. Nós estamos sendo Sanbalat e Tobias dentro da igreja. Mas o Senhor quer levantar dentro da sua igreja Neemias, homens corajosos, homens de fé, homens confiantes, que sabem que esta obra depende de Deus e que eles vão conseguir ir até o fim, porque Deus é com eles. Eles são homens que sabem que dependem de Deus. Neemias sabia que por ele mesmo ele não poderia ir até o fim. Ele era homem, né? O homem, ele tem as suas fraquezas, ele tem os seus medos, ele tem os seus receios, mas ele reconhecia a sua dependência a Deus. Na aula anterior nós comentamos que o livro de Esdras e o livro de Neemias, ele quer falar acima de tudo que nós somos dependentes de Deus, reconhecer essa dependência a Deus, olhar para Ele e seguir em frente. Não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Maravilha. Para você que está em casa, que tem acompanhado essa aula de hoje, esse estudo, fica aí de experiência para você essa passagem da reconstrução do muro, que Neemias ali foi valente, foi corajoso, enfrentou o inimigo, não retrocedeu, colocou a sua fé em ação, diante de qualquer circunstância da sua vida, seja o que for que você está enfrentando de desafio, coloca Deus na frente, não recua, estabeleça ali uma comunhão com Deus sincera e honesta, e se empenhe ali com todo o seu vigor, com toda a sua fé, porque muitos se levantam contra nós, se levantam contra os nossos projetos, tentando nos desacreditar, principalmente se você estiver fazendo algo para o Senhor. O que a gente ouve falar muito, missionário, pessoas que tiveram talvez um passado que manchou ali a sua imagem, talvez viveu no crime ou viveu numa situação semelhante. Quando essa pessoa se torna evangélica, muitas pessoas jogam o seu passado sobre ela. Falam assim: mas esse aí estava ali no crime algum tempo atrás e hoje está com uma Bíblia falando de Deus. Quem é essa pessoa? Então não deixa destruir os muros que o Senhor edificou na sua vida. Não permita que o inimigo venha paralisar você, venha impedir você de fazer a obra de Deus. Não. Empenhe a sua fé com bravura e com coragem. Eu gostaria de orar por você neste momento. Coloque a sua fé neste momento em ação. Una a sua fé junto conosco, né? Entregue agora toda a sua dificuldade diante de Deus. Amém? Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus, neste momento eu oro, Senhor, por essa pessoa que está em casa, por este irmão, por esta irmã, por este jovem, Senhor, por essa família, Pai, que está enfrentando aí desafios. Pai, desafios estes, Senhor, nos quais ela vem sido, Senhor Jesus, humilhada, nos quais as pessoas vêm querer desfazer, Senhor Jesus, daquilo que ela projetou em Teu nome, daquilo que ela tem sonhado, Pai. Ó Deus,
Dê a ela a força necessária, Pai. Que ela possa resistir, Senhor, com bravura, Pai, com autoridade, oferecendo a Ti o melhor, ó Deus, Te servindo, Senhor, ó Pai, e engrandecendo o Seu nome em tudo que ela fizer. Deus Todo-Poderoso, venha jogar por terra, Pai, os Sambalate, os Tobias, ó Deus, que tenta nos atormentar, que tenta nos tirar a paz que o Senhor nos deu, que tenta nos tirar, Senhor Jesus, da direção que o Senhor tem nos dado. Deus Todo-Poderoso, entra com mão de providência, Senhor, fortalecendo, esforçando, Senhor Jesus, cada vez mais essa pessoa, Pai, esse irmão, para que ele possa ter êxito, Pai, naquilo que o Senhor proporcionou para ele, Senhor, planejar, para ele projetar, Senhor, que ele possa concluir com graça, Deus, debaixo, Senhor Jesus, da sua bênção. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, ó Pai, e abençoamos, ó Deus, essas famílias, ó Pai, essas pessoas que neste momento unem a sua fé junto conosco. Nós oramos e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém.